Olá pessoal, boa tarde. Vocês estão conseguindo me ouvir? Vocês estão conseguindo me ouvir? Ok. Bom, boa tarde, bem-vindos a mais uma live do nosso projeto. Para quem não me conhece, meu nome é Raquel, eu sou estudante de enfermagem da UERJ e integrante voluntária do projeto de extensão de simulação realística, coordenado pela professora Advi. E nós estamos tendo as nossas quintas com simulação e inovação, que toda quinta-feira, às 4 horas, a gente vai apresentar uma live para vocês. Esse projeto é em parceria com a professora Alessandra, que tem o projeto de extensão Cuidados Inovadores de Enfermagem na Policlínica Piquet Carneiro. Então sigam o Instagram deles também, porque uma quinta-feira a live será realizada aqui e na outra quinta-feira a live será realizada no Instagram dela. Bom, para participar da nossa live de hoje, nós chamamos a professora Helena, que é professora titular do Departamento de Enfermagem de Saúde Pública da Faculdade de Enfermagem da UERJ. Eu vou chamar ela aqui, acho que ela já até entrou. Deixa eu fixar aqui o tema da live para vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo chamar ela aqui. Olá, Olá, tudo bom, gente? boa tarde. Como é que vocês estão? Todo mundo em casa? Quem não está em casa se cuidando? Estão me Primeiro vendo de tudo, eu bem? gostaria de agradecer. Estamos te vendo bem. Gostaríamos de agradecer em nome do projeto pela sua participação, por você ter aceitado esse convite de participar da live de hoje com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço a vocês. Bom, acho que podemos começar, né? Tá. A gente vai tentar fazer uma discussão voltando um pouquinho no tempo, mas muito mais no tempo do que vocês imaginam. Porque eu quero, na verdade, destacar alguns aspectos assim, mais essenciais da questão da simulação. Porque eu noto que quando a gente fala de simulação, os nossos alunos, o manequim faz isso, o manequim faz aquilo, né? A primeira coisa que surge é a ideia de um cenário, muitas vezes de alta complexidade, com um manequim sofisticado. Tudo isso seria ótimo, né? Se a gente pudesse ter tudo que a gente pode ter. Mas será que simulação é só isso, né? Por outro lado, também não é alguma coisa que a gente só finge uma situação, por isso que eu coloquei esse título. Também não é um Uhum. fingimento. Então a gente vai entender um pouquinho o papel de atividades simuladas, né, no aprendizado humano, tá? E para depois chegar na questão do laboratório. Vou fazer um negócio meio mais ampliado, uma abordagem mais ampliada para a gente chegar na discussão da simulação mesmo, né? Para começar, né, eu queria primeiro lançar uma pergunta, né? Vocês podem ir respondendo por aí, né? Por que que a gente, nós, seres humanos, pessoas que é para brilhar, né, e não passar fome, como a gente diz, por que nós simulamos situações? Por que que a gente precisa simular situações ou inventar situações ou repetir situações, né? Ou teatralizar situações? Por que vocês acham que isso acontece? Né? Podem ir pensando e respondendo aí pelo chat, né? E quando que a gente começa a simular situações, né? Eu vou passar um videozinho, que é um pedaço de um filme. Eu vi aí que tem a Edna Gurgel, tá aí. A Edna com certeza conhece esse filme. Esse filme tem 52 anos, tá? Mas ele Caraca. era um filme futurista na época, né? Então Uhum. ele traz questões assim mais filosóficas. Eu não entendo o final dele, até hoje acho que ninguém entende. Mas essa parte inicial é muito legal, tá? Porque ela vai falar dos primórdios da humanidade. Então ele vai trazer uma imagem de um macaco, de um símio, né? Mas, por favor, nada de confusão. Não tem isso na teoria de Charles Darwin, não quer dizer que viemos do macaco. Pelo amor de Deus, isso não existe, tá? O que existe é um processo longo, lento,
bastante incerto, inclusive dominado muito pelo randômico, por aquilo que é ao acaso, na qual a teoria nos ajuda a sustentar a ideia de que havia um ancestral comum, tá? E aí os ramos se dividem e a humanidade caminha, inclusive com esses humanoides que vão sendo descobertos, cada hora descobre o esqueleto e tal. Então não é que a gente veio direto do macaco, não. Por favor, vamos parar com isso, porque isso aí é uma interpretação simplista e errada. Bota lá, Raquel. Vou botar. Precisou desse dado. Eu não sei se vai sair com o som, porque eu acho que eu tô Não de tem fone. problema não, porque é só Tá. 2 minutos. Vamos lá. Acho que eu também vou ter que ficar aparecendo aqui. Você tem que ficar lá para cima. Tá. Então, ó, eu quero que vocês olhem o que esse macaco está fazendo, o que esse ancestral comum nosso lá atrás. Aí tem uma figura do monolito também no filme, que é meio misteriosa. Mas o que a gente quer ver agora é esse ancestral. Ele está ali sentado olhando uma ossada, né? Uma ossada de algum animal que morreu. Né? Vamos ver o que ele vai fazer. Ele olha. Será que ele está pensando alguma coisa? Ele pega o osso. Ele fica olhando aquele osso. E ele bate com o osso. E ele vê que tem um efeito. Tem uma relação de causa e efeito. E ele bate de novo. E quebra. E no que quebra, ele começa, mas espera aí. Será que quebra mais coisa? O que eu preciso quebrar? Olha lá, o cara já está agora intencionalmente quebrando. Ele está treinando, não é isso? Ele está treinando uma determinada habilidade, ó. E aí ele prevê, inclusive, que ele consegue matar um animal para comer. Porque ele vê a ossada e fala, esse animal, se eu der com esse osso duro na cabeça dele, eu posso matá-lo para comer. Ele coloca, olha lá, tem a imagem do animal, é isso que o filme quer dizer, né? E ele fica assim, né? E tem até aquele momento em que ele joga, porque tem uma disputa, ele joga o osso, e é lindo esse momento do filme, né? Porque quando ele cai, ele já está como uma nave interestelar. Chega de spoiler. Quem quiser, veja o filme, sem spoiler. Pode parar. Raquel, obrigada. Tina. E aí, o que vocês acham que aconteceu? Quem é que consegue rapidinho digitar o que aconteceu ali, né? Tá todo mundo assim meio, né? Que isso, esse macaco jogando osso aí, né? O que isso tem a ver com simulação? Existe na nossa estrutura cognitiva, né, a necessidade de aprender. Nós aprendemos até morrer. Isso é um fato. Isso faz parte da nossa biologia. Existe um ramo da biologia, inclusive com bons autores latino-americanos e brasileiros, que eles chamavam de nova biologia. Agora não é tão nova porque já tem uns 50 anos também. Mas que fala isso. Nós aprendemos, nós somos seres de aprendizado o tempo todo. Tá? Seja um aprendizado estruturado, seja na própria vida. Estamos aprendendo o tempo todo. Né? A gente vê a criança como ela é uma esponjinha que vai absorvendo tudo e aprendendo. Mas nós somos assim até morrer. Né? Nós podemos aprender até morrer. Tem até uma situação muito bonita de uma filósofa que chama Simone Weil, que durante a Segunda Guerra, ela tinha tanta fé nas pessoas, ela largou tudo, ela era acadêmica, largou tudo para ir trabalhar numa fábrica, para vivenciar aquilo que os trabalhadores vivenciavam. E ela ensinou matemática para um trabalhador que tinha câncer e queria aprender matemática. Ele estava morrendo, mas ele queria aprender matemática e ela ensinou para ele isso. Então, nós somos seres que podemos aprender algo até morrer, né? Mas a gente não só aprende, a gente aprende, mas a gente também tece cenários. A gente faz uma avaliação prospectiva, né? E isso a maior parte, pelo menos até onde a gente sabe, porque a nossa comunicação com os animais é ainda deficiente, a maior parte dos animais, ou os animais, não fazem. Isso talvez nos distinga como espécie, né? Nossa capacidade de prever, de planejar, de tecer cenários, né? Uhum. Durante a história da humanidade toda, e ainda acontece, até na enfermagem também acontece, como é que a gente aprende? A gente aprende por analogia. Quando alguém conta ou a gente vê uma situação similar,
aquilo que a gente precisa aprender. Quando a gente vivencia, exercita uma situação também, não é isso? E pelo exemplo, geralmente tem alguém... A vida toda, os ofícios, as profissões, elas eram aprendidas com alguma pessoa mais expert, com mais destreza, com mais experiência, ensinando aquela outra, né? Mais jovem, experiente. Esse é o modo como nós aprendemos, porque nós somos seres de relação. Flores, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho dela, ela nos lembra o tempo todo, né? Que nós somos seres de relação. Não é ela que falava assim, domine todas as técnicas. Você tem que aprender todas as técnicas. Mas quando você tocar uma pessoa, seja apenas uma alma tocando outra alma. Então, nós somos também seres que vamos além daquela coisa técnica, né? E o nosso trabalho vai muito além disso. Coloca outra figura para mim, por favor. É aquela do estetoscópio. Essa figura, que a Raquel pode colocar, vai nos lembrar... Ah, não, esse aqui é uma tragédia grega. Do Esse é o teatro grego, né? O teatro também, sempre teve uma função, a representação teatral, ou artística, agora é cinema, agora é televisão, agora é até pelo computador, mas isso nasce lá na Grécia Antiga, no teatro. Por que o teatro é algo tão importante, né? A representação artística é tão importante para a gente, como seres humanos? Porque a gente se identifica com aquele sentimento que está acontecendo. Eu duvido que alguns de vocês tenham visto aquele filme do Marley, do cachorro, e não tenha chorado no final, quando o Marley... Toda vez que eu vejo, eu choro. Toda vez que a gente vê, a gente chora. Por quê? Porque a gente se identifica, isso se chama compaixão. O nosso coração também se abre para o coração do outro. Então, com a paixão, com o pássio, com o sentimento humano. E o teatro tem essa função, e é essa coisa que acontece no filme da gente chorar, da gente colocar esse sentimento para fora, viver a catarse. Tá? Então, a catarse é esse sentimento quando a gente vai ver uma peça, ou a gente vê um filme muito bacana, cara, eu saí com a alma leve, né? Eu saí com aquilo, ou saí com aquilo me incomodando, de alguma forma mexeu com os seus sentimentos. Pode passar outra imagem. Essa imagem, a figurinha dela, é uma figura de um profissional, que pode ser um médico, um enfermeiro, né? Fazendo uma ausculta. Mas veja bem, tem uma relação aí, né? Mas para além disso, já existem instrumentos, mas o que ele está buscando ali? Ele está trabalhando com o que a gente chama de semiologia, não é isso? Ele está buscando elementos a partir da fala, a partir da postura, a partir dos sinais objetivos que o corpo mostra, a partir dos sons. Nós, enfermeiros, nos localizamos, inclusive, a partir dos odores, né? Quantas vezes a gente sabe que uma ferida não está indo muito bem pelo odor da ferida, né? Então, são aspectos, inclusive agora com essa coisa de teleconsulta, fica essa indagação, né? Como é que nós vamos lidar com o corpo do outro sem vê-lo, sem tocar? A gente toca o corpo e sabe que a pessoa está gelada, está com frio, tá? Mesmo que essa pessoa não fale, a gente se guia, pequenos sinais, né? Às vezes imperceptíveis para outros que não têm o treinamento que a gente tem. Mas a gente tem, e a gente precisa treinar esse aspecto, a gente precisa exercitar essa nossa capacidade de captar todas as necessidades em saúde, as que estão visíveis, as que estão vocalizadas, que as pessoas falam, e aquelas que também não estão. Eu tenho, de alguma maneira, tentar me aproximar, me abrir para isso, né? Isso é fundamental. Isso também tem a ver com o modo de aprender do ser humano, que sempre foi o quê? Caçador, tinha que buscar pistas, né? A gente vê aquilo lá, o cara vê o rastro do animal que ele vai caçar. Isso tudo faz parte de uma forma de pensar humana, que, apesar da gente hoje ter todas as tecnologias ao nosso favor, continuamos sendo seres humanos, não é isso? Passa a outra, por favor. A outra, se eu não me engano, é a nossa querida Florence, não é isso? 200 anos de Florence, uma mulher extraordinária, não é isso? Com essa cara alegre, feliz dela. Por quê? Porque ela não casou. Não casou. Florence não casou. E as alunas dizem, maldição de Florence que não casa. Quem sabe, né? Talvez ela tenha feito uma opção de se dedicar à profissão num período em que as mulheres, quando casavam, ficavam certamente
muito mais presas, né? E muito mais Dependentes. subjugadas. Oi? Muito mais Dependentes dependentes. também, ela queria ser independente, ela queria poder se dedicar a refletir, a pensar, né? Então, gente, esquece a maldição de Flores, tem maldição nenhuma em ficar solteira, não, tá? Ainda mais hoje em dia, vocês são meninas todas empoderadas, as garotas que estão aí, eu acredito muito no movimento das mulheres, para além daquele feminismo estereotipado, queima-sutiã, não é nada disso. Estamos falando de mulheres ocupando o seu espaço. As jornalistas mulheres hoje em dia estão dando um show, mais do que os jornalistas homens. Então, vamos ficar atenta. A Florence já estava lá, ó, 200 anos, trazendo as evidências para a gente trabalhar, né? Mas, ao mesmo tempo, nos lembrando, somos seres de relação. Somos seres que tocamos, somos almas que tocam outras almas, né? Então, a gente está falando de competência clínica para ser enfermeiro. Competência epidemiológica, humana e pedagógica, porque somos educadores também, né? Como é que a gente aprende a ser enfermeiro? Então, voltando aos exemplos. A gente aprende vendo um professor que a gente admira muito, de várias formas, né? A gente aprende nas aulas, mas a gente aprende realmente quando a gente exercita, quando a gente coloca em prática conhecimentos, habilidades e atitudes de ser enfermeiro. Que é isso que no nosso currículo a gente quer que vocês vão construindo progressivamente, né? Até se formar. E lembrando, vamos continuar aprendendo até o fim da vida. Cada hora que eu me preparo para uma live, eu aprendo uma coisa nova. Não tem nada consolidado na minha cabeça. Então, esse é o grande barato de estar vivo, de ser pessoa e de ser enfermeiro, né? Então, a gente precisa observar, a gente precisa desenvolver muito bem como é que dizer, essa habilidade de observação, né? A gente precisa treinar habilidades específicas para desenvolver procedimentos muitas vezes invasivos para o outro, para aquela pessoa. Portanto, ele tem que ser feito com a máxima destreza possível. A gente precisa dominar aquela técnica muito bem. E cada vez mais desenvolver, pensar, pesquisar, inventar técnicas que representem menos risco, mais segurança para o paciente, menos dor, menos desconforto, mais autonomia para as pessoas, não é isso? Então, a ideia da simulação na área médica, ela nasce dessa perspectiva. Sempre teve um bonequinho para ensinar como amamentar, sempre teve um bonequinho de trapo que fosse. Com o tempo, isso foi se aperfeiçoando, né? Foi se tornando mais fiel ao que acontece no corpo, né? E, sobretudo, quando eu comecei a aprender alguns procedimentos de fundamentos, né? Coisas bem básicas, tipo da injeção. A gente primeiro dava injeção numa laranja. Era assim. Depois a gente aplicava injeção de água destilada nos colegas, coitados, né? De nós e dos colegas. Aquilo dói pra cá. Era o que tinha, gente. Era o que tinha. Né? E puncionar a veia, muitas vezes, nós tínhamos que aprender ali, na hora, em uma pessoa. Isso nos gerava medo, ansiedade. A gente errava, claro, porque quem está aprendendo erra. O erro não é... Ele faz parte do processo de aprendizado. A gente precisa operar no nosso aprendizado pensando que o erro é a grande oportunidade de eu melhorar. Eu errei por quê? E outra coisa... geralmente a gente aprende mais com o nosso erro, né? Porque eu lembro sempre quando eu estudava na escola, né? Quando eu errava uma questão da prova, que eu achava que eu tinha acertado, eu nunca mais esquecia aquela questão, eu nunca mais esquecia aquele conceito. Então é bom, às vezes, a gente errar para poder aprender. E o erro não é a pessoa que é errada. A execução daquele ato é que teve algo que não foi adequadamente aprendido, né? Então a gente também tem que parar de julgar a pessoa. Nós temos que ser objetivos. A pessoa foi fazer um procedimento e errou. Não é ela que está errada. O procedimento foi desenvolvido com alguma falha. Eu tenho que identificar qual foi. Porque também pode não ter sido todo o procedimento que foi errado, né? Às vezes é só uma parte. Tudo isso a simulação pode ajudar. Mas aí a gente volta lá às situações informais de aprendizagem.
eu vou te ensinar, tem aquela brincadeira, né? Instrutor de kamikazes. Todo mundo sabe o que é um kamikaze, né? Kamikazes eram os pilotos japoneses na Segunda Guerra que pegavam um avião, tomavam saque antes, pegavam um avião para explodir algum local onde tivesse o inimigo e se matavam. Tanto que kamikaze virou sinônimo de vida louca suicida, né? Eu não sabia, não. Não, eram os pilotos kamikazes. O oriental, de uma forma geral, ele lida com a morte de uma forma diferente da gente. Então, a própria questão do suicídio para eles tem uma outra configuração cultural. E durante a guerra haviam essas figuras, né? Entravam no avião e pá, se jogavam. Tipo o homem-bomba, né? A gente brinca, porque o instrutor de kamikaze fala assim, presta atenção que eu só vou ensinar uma vez. E aí, nessa questão da simulação, a gente não pode, não é um fingimento, não é simplesmente uma coisa informal. A simulação, ela hoje, ela ganhou análises, pesquisas, né? Aprofundamento teórico, a ponto da gente poder apontar a estrutura que precisa ter um processo de simulação, né? Então, eu me baseei para trazer os passos daquilo que é importante numa simulação nesse artigo aqui, que depois eu vou passar para a Raquel o link, tá? É um artigo até recente, ele é de 2018, se eu não me engano. 2019, do ano passado. E ele fala assim, cenário de simulação realística em saúde, o que é relevante para a sua elaboração? Então, lembrando lá do nosso macaco, todo feliz com o osso, porque ele sabe que ele pode matar um animal para comer. Ele vai ter que planejar isso, não é isso? Ele não vai sair por aí feito um doido, mesmo aquele humanoide lá nos primórdios tinha que fazer um planejamento. E planejamento é algo que nós enfermeiros sabemos fazer muito bem. Então, temos que planejar, começar planejando muito bem, né? E nesse planejamento, eu tenho que ter algumas questões muito bem definidas, né? O que eu quero? O que eu quero com aquele cenário simulado? O que eu preciso aprender? Uma coisa, eu estou vendo aqui a professora Edna Gurgel estava aí dentro, não tem café embora. Uma coisa é eu ter pensado num cenário simulado para justamente juntar conhecimento, habilidades e atitudes de um futuro profissional para uma questão de saúde mental. Isso vai me exigir um tipo de planejamento, né, a definição de um tipo de meta, um cenário simulado X. Outra coisa é um cenário simulado para ressuscitação cardiopulmonar em equipe, onde eu vou ter vários profissionais de várias profissões. As profissões normalmente envolvidas num cenário simulado desse vai ser médico e enfermeiro, né? Cada um desses cenários vai me exigir elementos diferentes. Eu tenho que ter muito claro, né, essa questão do objetivo, né? O artigo até fala objetivo mensurável. Às vezes pode ser mensurável, mas às vezes não. Mas ele tem que ter clareza do que se quer atingir. Se ele não é mensurável, eu quero que o aluno seja capaz de compreender a melhor forma de se comunicar com uma pessoa. E aí eu vou ter um cenário simulado para isso. Eu, às vezes, não tenho como medir a melhor forma de se comunicar. Mas eu posso estabelecer um diálogo com esse aluno, eu posso observar como ele se conduz durante o cenário simulado, e nisso a gente vai tecendo um processo. Então, vejam como é complexo. Pode ir desde... Não, eu quero que essa pessoa seja capaz de funcionar uma veia em 30 segundos. Sei lá. Aí eu mensurei. Vou pegar o cronômetro, né? Vou mensurar aquele procedimento. Não, você demorou demais, você demorou de menos. Eu estou dando um exemplo que nem é o melhor, tá? Só para a gente dizer que pode variar muito esse objetivo também. Mas eu tenho que definir também a estrutura e o formato dessa simulação. Ela não pode ser algo simplesmente informal. Vamos lá para o laboratório fazer uma simulação. Não é assim que funciona, né? Eu tenho que tecer cenários simulados. E aí, assim, é muito bom que a gente tenha esses projetos de extensão hoje,
com os alunos participando da discussão da simulação e ajudando a construir esses cenários. Porque lembra que eu falei? É uma relação. Eu estou numa relação de ensino-aprendizagem. Não adianta eu, professor, saber muito bem o que eu vou ensinar, mas na hora eu não ter claro como que aquele aluno vai aprender. Qual é a melhor metodologia, qual é a melhor estratégia, quanto tempo ele vai precisar. É melhor treinar esse aluno sozinho, com um pequeno grupo, no grupão, né? Então, o cenário de simulação, ele permite você ter bastante flexibilidade. O que eu estou querendo aqui mostrar é que a gente pode descolar da tecnologia. Ela é muito útil, mas ela não é a única ferramenta que a gente precisa, né? Então, passa aquela outra figura, por favor, que tem o... Não sei se vai dar para a gente ver, ficou pequenininha, né? Mas o que ela mostra? Ela traz um exemplo de um caso que mostra variações de acordo com a situação esperada. Então, é um pessoal que treina, que faz simulação para vários profissionais. Então, o caso, né? No caso aqui, peraí, não é essa figura aí. Essa figura é desse artigo que você vai me mandar o link. Eu posso ver de colocar o link nos comentários do vídeo quando salvar. Essa aqui, essa aqui. Então, ele fala, o que eu espero que o médico, o objetivo do médico, ele colocou uma situação de comunicação de óbito. Por prerrogativa do processo de trabalho, quem comunica o óbito é o médico, porque ele atesta o óbito e comunica o óbito. Inclusive, agora, durante a Covid, isso está sendo uma sobrecarga importante para os nossos colegas de trabalho médicos. Está sendo muito difícil para eles, porque, por legislação, não pode ser delegado a nenhum outro profissional. Eu tenho uma filha que é assistente social e os médicos insistem que a assistente social também seja comunicadora do óbito. E eles se recusam, né? Porque não está na legislação. Se vai continuar assim ou se vai mudar, só o futuro vai dizer. Mas, por enquanto, é o médico. Agora, pensa numa situação dessa da pandemia, onde morreram 5 pessoas naquele plantão. Olha que sobrecarga psicológica pesada para esse profissional ter que avisar 5 familiares que o seu familiar faleceu. É muito difícil, né? O enfermeiro, por outro lado, ele vai cuidar do familiar. Aí sim. Aí é o nosso cuidado integral. Ele vai avaliar a compreensão do familiar que recebeu a notícia. E ele vai reafirmar a comunicação do óbito também. Ele pode decodificar a fala do médico, se ficou algo que não ficou bem compreendido. E ele também oferece o apoio, né? O cuidado também a essa família, né? E aqui também ele colocou um objetivo para o psicólogo, né? Que seria fornecer um apoio psicológico. Então, o enfermeiro pode encaminhar, se perceber que é uma situação que necessita de um apoio psicológico, né? Encaminhar para o psicólogo que vai fornecer apoio à família, reafirmar a comunicação de óbito. Então, veja, dentro de uma mesma situação que comunica um óbito, a gente vai ter objetivos diferentes, né? E isso é muito importante, né? Quanto mais realística a simulação, mais ela envolve, né, o aluno no aprendizado e permite que ele entre dentro da situação para tentar dar conta de executar uma determinada tarefa, né? E tem outros 2 aspectos que esses sim são parte da simulação realística, que é muito interessante que se faça um pré-debriefing, que eles chamam, né? O debriefing é uma palavra em inglês que quer dizer o quê? Eu vou fazer um feedback, é como se eu fosse rebobinar a fita do aprendizado para que a gente veja, bom, terminou o cenário simulado, agora nós vamos rebobinar. O que aconteceu? Como é que você se sentiu? O que deu certo? O que te deu medo? O que você se sentiu forte para fazer? O que você não sabia fazer e ficou inseguro? É a forma da gente rever todo o processo pedagógico junto, professores e alunos, né? Mas existe o pré-debriefing, que é também um pouco levantar com esse educando o que ele espera, né? E o professor também diz, olha, eu espero que no final
vocês sejam capazes disso, todos. Uhum. Né? Chega no final, de 10 alunos, só 3 conseguiram. Vamos rever o processo. Né? Tem algo que não funcionou para 7 alunos. E isso é processual, permanente, e o tempo todo a gente tem que estar desenvolvendo essa situação. Então, o pré-debriefing, né, ou briefing, que nós chamamos de briefing também, né? Briefing é uma palavra até usada muito no jornalismo, né? Para faz um briefing, faz um pequeno resumo do que é a matéria. Uhum. Né? E o debriefing, que é a gente fazer essa rebobinar a fita e poder entender como é que foi o processo pedagógico. Né? E no final a gente precisa fazer uma avaliação, que na nossa opção pedagógica na faculdade é a de avaliar juntos, né? Avaliar processualmente e juntos. Tá? Então, de forma geral, né, o que eu queria falar de simulação era isso, né? Era por que não é fingimento. No entanto, a gente tem situações, às vezes, até informais também, nas quais a gente aprende. Mas quando a gente fala de simulação realística, a gente tem que tem que desenvolver, tem que estruturar um processo pedagógico importante. Eu queria, por último, só mencionar uma questão ética, que eu acho que é muito importante dentro da perspectiva do aprendizado da simulação realística. Sobretudo, quando eu cito lá a questão da injeção, né? A Divinda colocou aqui. Era terrível a gente ter que aprender, tendo que injetar nos colegas, né? Mas o colega ainda era o de menos. Pior era quando a gente aprendia no paciente, né? Então, eu acho que a gente poder contar com a simulação para desenvolver cada vez melhor a nossa destreza, a nossa capacidade de desenvolver procedimentos, né? Isso só reafirma o nosso valor como profissionais, não apenas técnico, mas também humano, porque é um profundo respeito pelo outro. Eu só chego para cuidar daquela pessoa, eu só chego para intervir naquele corpo, que é isso que muitas vezes nós fazemos, né? Uma intervenção naquele corpo, sabendo muito bem o que eu estou fazendo. E aí o simples ato de fazer uma higiene já é algo que não é trivial. Não é a mesma coisa que fazer uma higiene em casa. Colocar as mãos num corpo com dor não é algo trivial. Colocar as mãos e ajudar na higiene de uma pessoa com uma queimadura extensa, só um profissional muito bem preparado pode fazer isso. Né? Com muita capacidade, com muita abertura e com muita compaixão. Tentando perceber como aquela pessoa está se sentindo, mesmo que ela não esteja consciente. Né? Mesmo que a gente possa garantir o máximo de bem-estar, mesmo que aquela pessoa não esteja consciente. Eu li esses dias um depoimento de uma enfermeira inglesa sobre atendimento durante a Covid, né? E ela falou que ela colocava os pacientes no telefone com o familiar de uma pessoa que estivesse mesmo sedada, entubada, já na fase terminal, ela colocava a voz do familiar para aquela pessoa ouvir. Como uma forma de cuidado. Né? Não tinha ninguém vendo, ela não estava fazendo nada isso para ninguém. Ela estava fazendo isso porque ela era uma enfermeira. E porque ela está o tempo todo pensando como eu posso cuidar melhor, como eu posso cuidar da família melhor. Como é que a família está nisso? Como é que essa pessoa gostaria de ser cuidada? Como é que eu gostaria também de ser cuidado? Né? Se tivesse no lugar dela, né? Isso, é muito importante que a gente cuide como a gente gostaria de ser cuidado. Né? Então, a simulação ela também nos dá segurança para que a gente possa cumprir esse preceito ético. Né? De diminuir os riscos, de diminuir o desconforto, né? Porque a gente sabe que qualquer situação de hospitalização ela é desconfortável por si só. O adoecimento não é nada bom. Né? Eu não sei se tem perguntas, se a gente abre para um bate-papo. Eu acho, deixa eu ver se tem alguma pergunta.
Eu acho que não tem nenhuma pergunta, só tem mesmo pessoas comentando enquanto você foi falando, comentando se concorda, se não concorda. A Adri falou aqui, né? Ser enfermeira é cuidar das mais amplas formas, exatamente. Inclusive do ambiente, né, gente? Florence, ó, esperta, ela Sim, cuidava muito bem do ambiente, né? Porque ela sabia que a importância do ambiente. Não adianta você estar com tudo ali, toda a técnica perfeita, e aquele ambiente está uma coisa que desorganiza a cabeça das pessoas, né? sim. Ainda mais no processo de hospitalização. Você gostaria de comentar alguma coisa, Raquel? O que Não, eu essas só. questões trouxeram? Como é que a gente pode melhorar o nosso próprio processo pedagógico na faculdade? Bora lá, gente, é a hora. Não, eu só gostaria de enfatizar que eu sou muito feliz por estudar na UERJ, porque é um laboratório incrível. Tipo assim, eu sei que a tecnologia não é tudo, né? Mas ela ajuda muito. Você fazer uma punção num boneco, num braço de um boneco que sai um líquido vermelho, faz toda a diferença do que você só aprender na teoria. Eu acho que a gente deveria fazer mais aulas práticas e mais simulações realísticas, né? Para poder concretizar mais esse conhecimento, porque a gente tem uma carga horária teórica gigante, né? E a prática geralmente fica de segundo lado, ela ocorre, sim, mas nunca é. Eu nunca acho que é suficiente, sabe? Eu sempre acho que poderia ter mais, porque eu acho que é um ambiente que a gente aprende muito mais. Uhum. E dá Então, realmente mais segurança pra gente. Dá mais segurança a é, gente poder aprender antes na prática no laboratório. né? Inclusive do ponto de vista do emocional, né? A gente diz, o profissional, ele treina e ele vai adquirindo frieza. Não é nada disso. A gente adquire Uhum. domínio das emoções e a gente aprende a reconhecer as emoções também, né? É importante que a gente reconheça, acolha essas emoções e, na medida do possível, né? E também não vamos nos descontrolar, estejamos equilibrados para poder garantir um cuidado, né? Mas Sim. respeitando também os nossos limites. Se tivermos que chorar, vamos chorar junto com a família, não é? Eu não vejo nenhum problema nisso, nunca vi. O Rogério colocou assim, eu gosto de dizer que a gente se gradua, mas se formar É, fica a vida toda mesmo. É eu vi, verdade. eu vi isso. E é É verdade exatamente mesmo. isso. Sabe o que eu fiquei pensando também? As aulas práticas nos trazem mais segurança para atuar nos estágios. Com certeza, quem falou foi a Natália, né? A Edna. Podemos simular também no ensino do cuidado de saúde mental. Com certeza, né? Eu ia até contar para vocês de uma experiência que eu vi na formação de enfermeiros lá na Espanha. O professor, ele usa o que ele chama de role play game, né? Tem até aqueles joguinhos que usavam os bonequinhos, eram os role-playing games, né? Que é um jogo de imitação da realidade, né? Ele fazia, por exemplo, como atender a uma mulher grávida, que suspeita que está grávida, mas que também sofre violência, né? Então, ele dá para um aluno sai, que vai ser quem vai atender. Fala, você é o enfermeiro que vai atender essa mulher. Ele só dá esse briefing para ele, digamos assim, né? E para outro que vai fingir ser a mulher, você vai dar dicas de que você está sofrendo violência. Você não vai falar, meu marido me bate. Você fala, meu marido às vezes é um pouco irritado. Começa a dar essas dicas e vamos ver como é que ele se conduz. Aí eles fazem e o resto da turma está assistindo. Gente, não tem um boneco, não tem uma tecnologia. Cadeira, mesa e gente, não é isso? Melhor tecnologia que tem, gente com gente. E um não Aí, sabia do outro? Um não sabia o que o outro ia falar? não. Eles fazem Isso é legal. se supõe que aquele aluno já adquiriu alguns conhecimentos, enfim, Aham. e já é capaz de conduzir. Mas a gente sabe que é uma situação de aprendizado. Então, o aluno muitas vezes não capta os sinais que a pessoa falou, ou conduz de uma maneira muito mecânica, ou não sabe o que fazer. Pode acontecer de tudo. Aí, o que o professor faz? Ele repete o exercício com aquela mesma pessoa fingindo ser a mulher,
mas ele fazendo o atendimento como profissional. E aí ele vai mostrando para o aluno que certas perguntas podem ser decisivas, né? Então a mulher fala assim, meu marido me bate, mas é porque ele é assim mesmo, muito irritado. Aí o professor perguntava, mas você acha que é normal isso? O que você acha? E o tempo todo, esse professor faz com que ela pense na situação. Você acha que é assim mesmo? Ele é irritado, pronto? Como é que você se sente? Né? Vai construindo com ela um processo de elaboração a respeito daquela situação. Então, eu lembrei agora, por exemplo, essa questão da saúde mental, ela pode ser bastante interessante de ser desenvolvida com cenários de simulação. O ideal seria que a gente na UERJ tivesse um curso de teatro e pudesse trazer os alunos de teatro. Muitas faculdades fazem isso, para estar com a gente, porque eles exercitam o papel de atores, né? E a gente estaria desenvolvendo com eles práticas. Mas na falta, a gente mesmo pode fazer. Mil e uma utilidades, nós somos mil e uma utilidades. O céu é o limite. Nós já tivemos professores que fingiam. Quando eu dava aula no quarto período, a professora Célia Caldas ia falar do idoso, da questão do cuidado do idoso, e a professora Lina, não sei se a professora Lina está aí, mas a professora Lina Márcia, ela se vestia toda assim com uma roupinha de uma pessoa bem idosa mesmo, aí ela batia na porta, com licença, ela entrava no meio da aula e aquela aula virava uma consulta. A pessoa idosa, não estou te ouvindo. Enfim, várias situações, né, que a Célia ia trabalhando, mas depois ela voltava, fazia o debriefing com os alunos. É um tipo de simulação. Não é o que se chama de simulação em laboratório, né? Não tem o ambiente do laboratório, mas é um tipo de simulação que tem um valor pedagógico bastante interessante, né? A Divi colocou, com atores sendo atores é muito melhor, claro, né? Nós não fomos treinados para sermos atores. Mas eu fico pensando, Raquel, que você talvez pudesse falar um pouco mais assim, qual é o papel dos nossos alunos, qual seria o papel mais ativo dos alunos no laboratório? No nosso laboratório de práticas e na própria prática. Às vezes eu acho que os alunos ficam esperando o professor começar as coisas. O que você acha? Eu não sei. Eu acho que, bom, no terceiro período, eu lembro que a gente tinha que marcar monitorias e as monitorias eram no laboratório. Algumas, né? Porque a gente estava aprendendo exame físico e tal. E assim, não tinha muita gente para as monitorias. Mesmo a gente sempre reclamava que a gente não tinha tanta aula prática assim, mas não tinha, às vezes tinha gente sim, e às vezes não, às vezes era pouca procura. Eu acho que a gente procura pouco laboratório, a gente espera mesmo o professor falar, olha, nós vamos ter essa aula prática para treinar sobre isso, mas eu acho que a gente mesmo pode chegar lá, marcar um horário com um amigo nosso ou uma amiga nossa, para treinar uma coisa que a gente já aprendeu ou ver outras coisas que a gente fez. Eu acho que sim, você tem toda a razão. Eu gostaria muito que isso acontecesse quando a gente voltar ao nosso novo normal, ou mesmo que não seja o mesmo normal, que a gente possa pensar o uso para esse laboratório, né? Só lembrando. E porque é um laboratório muito bom. A gente, nossa, tem que agradecer muito e ser muito grato por estar numa faculdade assim com esse nível de laboratório. Não é qualquer uma que tem. A gente teve essa chance de mandar o projeto quando eu estava na direção e de fazer o laboratório. Mas o importante ele foi todo montado a partir de discussão de todos os departamentos. Então, não foi uma coisa que eu fiz da minha cabeça e saí fazendo, até porque eu não sou, ninguém é expert e domina todos os assuntos, né? Então, a gente conseguiu fazer um primeiro laboratório, tem um projeto para um segundo laboratório, mas o recurso ainda não saiu, mas vai sair. E a gente pode continuar buscando recursos, né? E tem outra questão também. Tem outra questão também que a gente procura mais o laboratório perto da prova prática, né? A prova prática está marcada para dia tal. Então, aí o laboratório fica cheio, a gente não consegue fazer nada. Mas a questão não é essa. A questão é você ir procurando essa ajuda, esse treinamento durante o período, que quando chegar lá na prova prática, você já vai saber e você não vai precisar competir lugar com outros grupos que querem treinar ali.
entendeu? Isso também é um pouco falho nosso de estudante. E só para lembrar, a gente tem um projeto também, que é um projeto Proatec, é um projeto que é de pesquisa e técnico também. Portanto, a gente tem uma enfermeira lá, né? Que é a... Ô, gente, o nome dela agora. que é do projeto, mas enfim, que está lá. Está não está agora porque estamos fora, né? Mas que ela pode receber um aluno, qualquer aluno pode chegar e falar, eu desenvolvi uma prática na turma de punção venosa, mas eu não estou me sentindo seguro. Eu gostaria de treinar. Vamos lá. É para isso o laboratório, é para vocês usarem independente do professor. Vocês também têm uma iniciativa de buscar. Claro que não é chegar lá, pegar qualquer coisa, né? Porque a gente também precisa cuidar muito bem do nosso laboratório. Por isso que a gente pega, tira a caneta, não fica com a caneta na mão, porque se riscar o boneco, já era, aquela borracha fica manchada, né? Lava bem as mãos antes de entrar. Mesmo assim, a gente já viu que os bonecos já vão ficando, né? Já vai sofrendo um desgastezinho. Isso tudo é normal, mas a gente vai tentando conservar ao máximo o nosso espaço. Até porque na faculdade, comparado com a UERJ de uma forma geral, a gente tem um espaço muito bem cuidado, né? É um espaço que é a cara da enfermagem, a gente cuida do nosso espaço também. Sim. Então é importante que os alunos usem o laboratório, usem. Se tiver alguma dificuldade, não conseguiu, procura o professor, procura a enfermeira responsável pelo laboratório, procura a coordenação de graduação, façam pequenos grupos para treinar, né? Então, o aprendizado de vocês não precisa ser só na hora, na aula. Né? Era muito importante que fosse também o tempo todo. Né? A Edna colocou aqui, né? Antes da pandemia, usamos a simulação com os internos do nono período sobre o comunicado de mais notícias. Então, excelente, porque você vai treinando uma habilidade que envolve um domínio emocional, um reconhecimento das próprias emoções e um domínio emocional para lidar com o outro, né? Uma profunda capacidade de compreensão, de empatia, né? Tudo é parte do nosso cuidado. Por isso que a gente é a profissão que está lá em cima, porque estão vendo que sem enfermeiro não tem cuidado. Sem enfermeiro não se controla uma pandemia. E não é apenas porque a gente está lá ontem. É porque a gente pode ensinar as pessoas, porque a gente também cuida da família, não é isso? E porque a gente está olhando integralmente essa pessoa. Imagina, uma pessoa entubada, inconsciente, totalmente na mão da gente. Nós somos o elo de ligação dela com a família e com a vida, né? Então, é muito importante que a gente tenha segurança naquilo que a gente faz e que o laboratório possa ajudar. Janeide, a Divi falou, eu esqueço uma... Gente, não é que eu estou ficando velha não, tá? Porque eu sempre fui ruim de lembrar nome. Mas, Janeide é uma menina ótima, é enfermeira já, e ela está responsável pela parte de organização do laboratório, mas não apenas, ela tem um papel pedagógico também, né? Que a gente quer muito que ela desenvolva, que participe das pesquisas. E é muito bom que agora a gente tem a professora Agui, tem a professora Vanessa, né? Tem um grupo de professores interessados em desenvolver projetos, em traçar planejamentos, para que esse laboratório seja uma coisa viva, né? Uma coisa viva e de todos. Aquilo ali, a universidade é pública, o laboratório é público. Quer dizer, público, mas não é aberto para todos, mas público para os alunos e professores da enfermagem. Eu espero muito que a gente consiga desenvolver cada vez mais e mais as nossas práticas lá. Eu mesma estou querendo fazer um projeto para desenvolver, não sei em que local no prédio, porque a gente não tem mais lugar para nada, mas desenvolver um laboratório de práticas para a saúde pública. Visita domiciliar, cuidados domiciliares. Né? É muito legal. Seria bem importante a gente ter um espaço assim. Eu estou pensando em fazer um projeto e a gente, nosso papel como professor é ficar de olho nas possibilidades de recurso para tentar trazer os recursos para a universidade. Né? Pois é. A universidade merece, o povo do Rio de Janeiro merece também, né? Bom, nós já estamos com 50 minutos de live, estamos na reta final. Se quiser
falar mais alguma coisa, apontar mais alguma coisa? Porque eu acho que em 1 hora de live ela fecha, então. A fecha, ela vai fechar. Eu achei que teria alguma pergunta, alguma coisa. A segunda vai ter outras lives, não é isso? Talvez você possa falar um pouquinho do que vai acontecer. Não, mas as outras lives, os temas ainda não estão totalmente definidos. Ah, tá. Tá, Eu até falei no início da reunião, é só para as pessoas ficarem atentas que vai ser uma semana aqui, nesse Instagram daqui, e uma semana no projeto da professora Alessandra, que é Cuidados Inovadores de Enfermagem na Policlínica P. Carneiro, que também tem um Instagram, e aí semana que vem, quinta-feira, 4 horas, será lá no Instagram deles, entendeu? A gente vai fazer ficar Deixa eu fazendo falar essa um pouquinho internet. até sobre a policlínica como um cenário de aprendizagem fundamental. A policlínica, Uhum, ela é, no sistema de saúde, na rede de atenção à saúde, ela é o nível ambulatorial, uhum, especializado. Ela fica entre a atenção primária e o hospital. Porque a clientela, né, as pessoas que se dirigem à policlínica, estão tratando ou estão acompanhando problemas que não necessitam de hospitalização. Mas também não dá para a pessoa ficar sozinha em casa por conta própria. Ela precisa uhum. de um acompanhamento. E esse nível ambulatorial, ele é um nível que foi pouco desenvolvido do ponto de vista das teorias de enfermagem, da organização do processo de trabalho, né? Acaba que a enfermagem fica muito a reboque do próprio processo de trabalho do médico. Então, o especialista chega e diz, nós vamos fazer isso, fazer isso, fazer isso. O especialista médico. O enfermeiro vai e se encaixa naquela situação, obviamente com toda a competência. Mas aí nós temos descoberto, eu fui orientadora da Alessandra, a importância de se desenvolver uma autonomia da enfermagem para o cuidado no nível ambulatorial. Então, quando Uhum. forem para a policlínica, tem que olhar assim, com muito cuidado aquele espaço ali, porque ele é um espaço que cada vez mais vai exigir da enfermagem, porque cada vez mais os problemas podem ser manejados em ambulatórios e não precisam de internação, ou precisa de uma Sim. internação curta, como uma cirurgia ambulatorial. Mas isso não quer dizer que o enfermeiro vai ser só alguém preenchendo o papel. Ele pode Uhum. fazer todo um plano de cuidados integral, né? Voltado para atenção ambulatorial. Então, vai ser muito legal essa live com a professora Alessandra. Eu acho que ela vai falar disso, dessa possibilidade. E o outro aspecto geralmente os problemas de saúde que são tratados lá são problemas crônicos. Eles estão relacionados com o perfil de envelhecimento da população, né? E com Uhum. os modos de viver também, né? Então, cada vez mais esses problemas são prevalentes. A cronicidade hoje no Brasil, ela é um fato, né? Então, como é que nós vamos cuidar para que essas pessoas sejam? Quer dizer, o problema crônico é aquele que a gente não cura, né? Mas como é que a gente vai cuidar dessa pessoa para que ela possa lidar da melhor maneira com esse problema, para que ela possa ser autônoma, né? Uhum. Para que ela tenha a saúde possível, mesmo sendo portadora de um problema crônico. Não significa o fim do mundo ter um problema crônico, Sim. né? Então vai ser bem interessante ter essa discussão com a professora Alessandra. Bem legal. Ninguém quer fazer pergunta? Gente, tem ex-aluno nosso aqui, hein? Cadu. Cadu foi um aluno, nem me lembro em que ano que você se formou, não vou nem falar. A Alessandra tá ali, ó, já levantou a mão. Eu vi, acho que a professora Regininha, a professora Maria Regina. Poxa, agora que está terminando, que vocês apareceram. Mas vai ficar gravado, eles podem ver depois A no Instagram. Débora também. Débora Machado? Débora, né? Que é da área de estomaterapia. Né? Não temos muita gente, mas é uma audiência qualificada. Muito bom. Olivia Luciana. Olivia foi minha mestranda. Olivia está morando em Paraná, não sei onde. Olivia Luciana. Vocês chegaram no final. Já está terminando. Daqui a pouco vai cortar. E a Pois gente é. não vai mais ter, né? Vai ter oportunidade, mas não percam as possibilidades de acompanhar aqui as nossas lives
as lives da faculdade, tá? A gente vai divulgar. Tem por departamento, tem por projeto. Tá triste a Olivia, não posso fazer nada. Chegou no final da festa. Tá vendo? Perdeu a chance de ver sua orientadora. Ex-orientadora. A Maria Regina tá Mas vai ficar nossa vida gravado. agora é live, né, Eles Regina? eles podem ver depois, vai ficar gravado. Ó, vai ficar gravado. Ela tá perguntando quando é a live com a Alessandra. Então, não vai ser com a professora Alessandra. A gente está fazendo Quintas com Simulação e Inovação, que é uma ideia da gente trazer toda quinta-feira, às 4 horas, uma live com uma aluna e um professor convidado que a gente vai convidar para tratar um assunto diferente. Então, hoje a live foi aqui nesse Instagram do Simulação Realística e quinta-feira que vem é no Instagram do projeto da Alessandra, que é Cuidados Inovadores de Enfermagem na PPC, na Policlínica P. Carneiro. Então, acho que ainda não foi definido o tema da live da semana que vem e nem quem vai mediar, né? Ah, entendi. Cadu botou, mas o assunto é nobre. Foi você, Cadu? E eu, Cadu. 2005, 2009. Pô, já tem mais de 10 anos formado, hein? Nossa Senhora, o tempo passa. Eu lembro dele aluno. Eu ia lembrar o seguinte, a gente tem também o Instagram do laboratório mesmo, o Labense. Sim. Né? Então, talvez envolver também o Labense e ver com a Amanda Capulotti, que é a bolsista, como é que ela pode também ajudar nesse processo. Tá? A Amanda está sobrecarregada porque nos meus projetos eu tubo ela, coitada. Mas eu acho que ela vai gostar também de pensar alguma coisa dentro do Instagram do próprio laboratório. Temos 3 Instagrams voltados para práticas de simulação e de treinamento de habilidades no laboratório de enfermagem. Olha que beleza, que maravilha. Cadu, na sua época, não tinha. Pois é, Cadu, falei que ficou triste, bons tempos. E não tinha laboratório, quer dizer, tinha um laboratório de habilidades, né? Que tinha os manequins e tudo, mas não tinha nada de simulação. Vai lá, Cadu, qualquer hora, quando abrir, vai lá para você ver como é que ficou bacana. Ficou um espaço bem legal, né? A gente eu que não conheço como era antes, só conheço como é agora. Não tem como saber. Eu tenho todas as fotos de como era antes, da obra. Qualquer hora a gente faz um álbum de memória para poder mostrar para vocês. Foi um processo bem interessante. E agora temos professores novos aí, que estão também ocupando o espaço. E daqui a pouco a gente vai aposentar, vai fazer outras coisas na vida, né? Que é um processo natural. E vocês vão continuar. Vocês que são alunos, daqui a pouco serão professores. Não é? Se Deus quiser. Já temos vários professores que são ex-alunos. Ex-alunos. Então, essa é a caminhada. Sempre em favor da enfermagem. A Divi gostou da ideia, né? Das fotografias, né? Olha o Cadu. Se o manequim falasse na minha época, era motivo para a galera sair correndo. Ainda tinha aquela caveirona, né? Que eu nem lembro qual era o nome que tinha. Era Margarida? Nem lembro. Tinha uma caveira. Ela tá lá na 806, aquele esqueleto. Eu não Ele tá meio deteriorado, aquele esqueleto. Já tá meio... Já deu o que tinha que dar, né? Então, também a gente tem que pensar... Não sei se vocês já viram ali, né? Os baldes antigos, os materiais antigos. Muitas coisas estão no núcleo de memória. Quem tiver curiosidade... já fui lá. Já vai muito legal. E vai ver os instrumentos que a gente utilizava, né? Olha, a nossa live vai encerrar, a gente vai encerrar logo, senão acho que se ela encerrar sozinho, ele não salva. Isso. Então, falta 30 segundos. Então, gente, vou me despedir de vocês. Muito obrigada. Foi um bate-papo ótimo. Gostei de ver alunos, ex-alunos, professores novos, professores mais antigos, professores de diversas áreas. Eu acho que é isso, né? A gente vai tentando ficar próximo na distância enquanto vivenciamos esse momento muito louco. Mas vamos sair dessa, com certeza. E eu gostaria de agradecer pela sua participação em nome do projeto. O Cadu foi monitor da Berkeley.